A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Provérbios, capítulo 11. E você vai ler vários provérbios aonde se tem um contraste entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso. E quem é que pratica a justiça, né? Como ele diz ali, aquele que não usa balança enganosa, aquele que tem um coração humilde, aquele que não é fofoqueiro. Quer dizer, quem é que pratica a justiça? E com isso manifesta o benefício, os benefícios do reino de Deus. Aquele que é justo. Agora, muitas vezes nós não entendemos a justiça de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde é que começa o reino de Deus de fato se manifestar? Onde há justiça. Aí as pessoas experimentam paz e o que todos desejam, a alegria. Agora, muitas vezes o caminho da justiça para alguns é diferente do caminho da justiça de Deus. Porque alguns acham que podem se justificar diante de Deus, né? Se justificar é alcançar mérito pelas suas boas obras, de forma que aquilo possa cobrir todo o deslize, todo o pecado, toda a dificuldade que cometeram e assim se justificarem diante de Deus. Algumas pessoas acham que elas são capazes de adquirir justiça dessa forma. Mas a palavra de Deus, ela não fala assim a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus é um dom, é um presente que é nos dado. Ele é dado para todo aquele que crê na obra do Filho de Deus. Há um texto lá na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que interessante. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Que nunca pecou, que nunca errou? A pessoa de Jesus. Jesus veio aqui, viveu no nosso meio e ele nunca pecou. Mas a Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado no nosso lugar, quando ele recebeu naquela cruz todos os nossos pecados. Quer dizer, ele não era pecador, ele não era perverso, ele não era ímpio, ele não era incrédulo, mas Deus fez ele pecador, né? Ele fez ele pecado, né? A palavra certa é essa. Fez dele pecado. Quando? Quando ele recebeu nossos pecados sobre ele. Ele foi feito pecado lá naquela cruz, por isso punido no nosso lugar. Mas aí ele diz, ele fez isso para que nós, aqueles que creem, que Deus fez de Jesus pecado, que ele nos fez justiça de Deus. Quer dizer, Jesus levou todos os nossos pecados, toda a nossa impiedade, todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, e nós recebemos dele toda a sua prática de justiça, tudo aquilo que ele conquistou na cruz, tudo aquilo que ele fez e não errou em nenhuma maneira, de nenhuma maneira. Nós recebemos isso como presente pela fé. Isso é a justificação pela fé. Aí, amado, crendo que nós somos justos, nós podemos praticar a justiça. Só pratica a justiça quem é justo. Todos aqueles provérbios do capítulo 11 são praticados pelo justo. Não é pelo pecador que está tentando se justificar. Não é o pecador que está tentando acertar. Não, quem pratica a justiça é aquele que foi alcançado pela justiça de Deus. Esse decide não ter balança enganosa. Esse decide ter o coração humilde, porque ele sabe que a justiça ele recebeu de Deus. Ele não fala mal das pessoas. Por quê? Porque ele é justo e pratica a justiça. Quero dizer algo para você. Seu status como cristão, né? O status, hoje a gente entende muito isso por causa do telefone, nós colocamos lá no status, né, o que nós somos. Deus mudou seu status de pecador para justo. Nós somos convidados, nós fomos capacitados a andar na justiça. Você é justo em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Receba o pão da casa.